Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Tô lavando uma louça aqui. Resolvi iniciar esse vídeo. Aproveitar, né? Tô lavando uma loucinha. E aí a gente bate um papo. Gente, hoje pela manhã eu tava refletindo. Até compartilhei lá no grupo com as gurias que às vezes a gente tá preocupado com tantas coisas, sabe? O final de ano sempre é bem puxado. Sempre a gente vê coisas mais trágicas e coisas assim no final de ano. Porque, gente, o final de ano as famílias se reúnem mais, sabe? As famílias pedem perdão. As famílias se juntam mais no final de ano. Então é onde tem aquela união, é onde as pessoas ficam mais amorosas. E é onde também o inimigo trabalha. Porque ele não quer ver as famílias juntas, sabe? Unidas. E acaba acontecendo, ele causando muita destruição. E hoje pela manhã eu acordei, aí eu tava fazendo umas coisas aqui, ainda não fiz meu devocional, vou falar a verdade pra vocês, não fiz ainda. Porque, ó, aproveitei que o Samuel dormiu e tomei um café rapidão. Aí agora eu tava ali na rua dando uma limpada na frente, enquanto o Samuel tava dormindo. E coloquei o som do ruído branco pra ele e aí tava dando uma limpada. E aí recebi uma triste notícia, gente. Uma triste notícia mesmo. De um primo. Na verdade, ele é primo do meu pai. Mas ele tava sempre aqui em casa, sabe? Ele sempre vinha. E quando a minha avó era viva, então ele tava sempre aqui em casa. Ele até é padrinho do pai da Manuzinha, que é o meu irmão Jesus. E aí hoje a gente recebeu a notícia, gente, que ele tinha falecido. Que ele faleceu de acidente, Nossa, mas vou acordar. Que ele faleceu de acidente, gente, de moto, vindo do serviço, sabe? E aí eu fiquei assim, eu levei um choque na hora, um susto. Porque uma pessoa nova, tem uns 40, deve ter uns 41, 42 anos por aí. E do nada, vindo assim, levou um acidente de moto. Coincidentemente, o Negro também levou um acidente de moto na semana anterior, né? O Negro, na verdade, assim, hoje voltou a trabalhar, gente. Por conta dos machucados e coisa que ele tava de atestado ainda. Então, graças a Deus, quando ele quer guardar, ele guarda, gente. Aí eu fiquei um pouco triste de saber que ele faleceu. Mas é que nem diz, Deus sabe de todas as coisas e sabe o porquê de todas as coisas, né? E eu tava pensando assim, nossa, mas como tem dado acidente e tal, eu pensando assim, sabe? E aí, gente, aí me parece assim, a gente às vezes tá tão preocupado, sabe? Focado com tantas coisas, esquece de Deus, esquece do importante, que é da nossa alma. A gente se foca tanto em coisas materiais, focado em outras coisas, assim, tá? E se esquece de realmente do que importa, que é coisas, que é se preocupar com a nossa alma. Para onde vai a nossa alma? Para onde que a gente quer que ela vá? E eu, de verdade, eu não tenho vontade de ter coisas assim, bem material, se eu estiver longe de Deus, gente. Se eu estiver junto com o Senhor e o Senhor quiser me dar, amém. Né? Porque é bom a gente ter as coisas boas, uma casa boa. Ainda mais agora que a gente tem filho e coisa, a gente tem sonhos. Mas do que importa isso e a gente perder a nossa salvação, né? Então, eu tava refletindo nisso. Porque às vezes a gente tá tão desapercebido. Ele ia, tipo, antigamente, se ele ia na igreja, tudo, ele era convertido e tudo, gente, enfim. Mas
Aí depois ele se distanciou. Agora eu não sei se ele tinha retornado, né? Não sei. Mas às vezes a gente se distancia e talvez depois não dê tempo da gente voltar. Ó, meu bebê acordou. Vou dar pepeto pra ele, a gente sai conversando. E quando ele chora, gente, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou lá dar atenção pra ele. Então vamos lá. Pronto, gente, vamos voltar aqui onde a gente tá. Tô falando mais baixo, porque o Samuel dormiu. Agora já passou um bom tempo. Eu tô fazendo as coisas tudo pausado assim por conta dele. Deixei as louças que eu lavei aquela hora que você já secou. Tá até aqui pra guardar. E já fiz também. Já até almocei, já passou bastante tempo. Coloquei roupa na corda. Enfim, gente, mas que a gente tava falando, retornando onde a gente tava falando, às vezes a gente se afasta por bobagem, sabe? Da casa de Deus. Às vezes até por conta a gente espera a perfeição. Essa semana uma pessoa tava falando pra gente, pra mim, pro Nego, um pessoal próximo, assim, sabe? E aí ela tava contando que saiu, ela se batizou e tudo. E saiu da presença de Deus, sabe? Ano passado ela tava naquele pique, assim. Mas aí esse ano ela se decepcionou com os pastores e acabou desistindo da caminhada. Por quê, gente? Porque espera a perfeição do homem e não de Deus, sabe? É que se apega no homem. Quando a gente se apega no homem, vai acontecer isso. Acontece qualquer coisa, um exemplo. O pastor, ele trai a esposa dele, né? Até lembrei da Sandra, aquela que eu gosto de ver a pregadora Sandra, que ela falava que o marido dela era pastor e tudo, traía ela. E o que acontece? As pessoas assim, nossa, o pastor traindo a esposa dele, então eu vou sair dessa igreja. E porque tudo que a igreja é assim, porque não sei o que tem. Porque, gente, as pessoas não são perfeitas. Dentro da igreja a gente não é perfeito. A gente, se a gente vai ou não vai na igreja, a gente não é perfeito. A gente tem falha, tem erros. Então, enquanto a gente procurar perfeição nas pessoas, a gente idolatrar as pessoas. Tipo, minha pastora. A pastora é uma benção. A nossa pastora é uma benção. Mas a gente não idolatra ela. A gente sabe que ela não é perfeita, que ela tem erros, que ela pode falhar, né? Ela pode errar. E não é por isso, a gente não vai olhar pelos erros dela e largar Deus, né? Largar Jesus por conta dos erros do que aconteceu. Porque, gente, as pessoas decepcionam a gente. Às vezes a gente espera a perfeição da pessoa, a gente se decepciona porque a gente esperou algo a mais do que a pessoa não tinha para nos oferecer. A gente esperou uma perfeição que não tem, né? Que não existe, porque perfeito é só Jesus. E a gente esperou a perfeição de quem não deveria esperar. Aí se decepciona, abandona Jesus, né? Jesus não abandona ninguém. Aí depois quando tá lá, tá passando trabalho, tá com a vida toda errada lá, aí tá assim, mas eu acho que Deus esqueceu de mim. Esses dias uma colega minha, porque eu sempre falo que eu não tenho amiga, assim, eu não tenho, de vir aqui em casa, de conversar, eu tinha, gente, mas eu não tenho. Desde a última decepção que eu tive com uma pessoa que eu considerava muito amiga, eu acabei não querendo mais criar esse vínculo de amiga, assim, sabe? De contar tudo, de falar tudo, eu não tenho. Aí, assim, que vem aqui em casa, vocês entenderam. Enfim, aí, gente, aí essa pessoa veio aqui, né, uma colega minha, antes de eu ganhar o Samuel, tá? Foi, se eu não me engano, uma semana antes. Ela falou pra mim assim, nossa, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Jesus esqueceu de mim. E aí eu falei pra ela assim,
Talvez, será que não foi tu que esqueceu dele? Né? Será que em vez dele esquecer de ti, porque ele não esquece de ninguém. O Senhor não esquece de ninguém. Aí quem sabe foi tu que esqueceu dele, tu que abandonou ele. Isso, ela falou que Deus abandonou ela. Que Deus não. Que ela tinha esquecido dela e abandonou ela. Aí eu disse pra ela assim, foi tu que abandonou ele. Porque ele não abandona ninguém. Olha o que ele fez pela gente. Ele deu o filho dele por nós, pra morrer por nós. Né? Então ele não abandona ninguém. E Deus, gente, às vezes ele não. A gente tá reclamando, sabe? Questionando nas coisas materiais. Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? E Deus tá trabalhando de uma outra forma. Porque ainda não chegou o tempo de acontecer aquilo. É que nem o meu filho. Meu filho eu levei todo esse tempo pra conseguir, porque ainda não era o tempo. Eu não tava preparada ainda pra ter ele. Né? Eu não tava no momento ainda pra mim ter ele. Deus sabia o tempo certo de me dar ele. E aí tem outras coisas que às vezes a gente fica perguntando pra Deus por que não acontece. Não é o tempo ainda de acontecer aquilo. Tudo tem um tempo certo e determinado por todas as coisas debaixo do céu. Se diz na palavra de Deus isso. Então, se não é o tempo, a gente pode espernear, pode chorar, pode bater perna. Que Deus não vai fazer. Ele vai entregar algo no tempo dele na nossa vida. E Deus está trabalhando de uma outra forma. Esse ano mesmo, graças a Deus, sabe? Esse ano foi mais puxado em questão da nossa vida financeira. Por quê? Porque a gente planejou em terminar nossa casinha, a gente planejou em fazer várias coisas, né? Mas não foi do jeito que a gente pensou, de terminar nossa casinha ou ir embora. Na verdade, a gente tá pensando se a gente vai ficar aqui ou não, como eu falei, né? Por conta de muitas coisas, gente, muitas coisas. E aí cada dia tem uma novidade diferente, sabe? Então, por conta disso tudo, a gente não sabe mesmo. A gente tá esperando uma resposta de Deus pra ver o que a gente vai decidir. Deus fez. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu. Aí Deus não trabalhou nessa forma, nesse lado pra gente da vida financeira, mas Ele trabalhou na nossa saúde, Ele nos deu livramento. Quantos livramentos Ele deu pra gente? Ele deu livramento de morte, né? Pra mim, pro Samuel, pro Cristiano. O Cristiano teve vários livramentos de morte, como vocês viram. Eu tive na gravidez do Samuel, as coisas que aconteceram. Antes de eu ganhar o Samuel, o nego teve aquele acidente feio lá no serviço dele. Feio mesmo, que só não morreu porque Deus não quis. E o nego, graças a Deus, só machucou ali que levou os pontos na boca. Também agora teve esse acidente feio de moto. Semana passada, como vocês viram. E não morreu porque Deus não quis, que o nego disse que viu a gasolina pingar. Ele achou que ia prender fogo nele. Porque foi bem feio também, né? A gente chegou todo machucado, gente. Todo machucado. Aí, ele tá até tomando antibiótico. Pra vocês terem noção de como que foi. Aí, recém hoje ele voltou a trabalhar porque o médico disse que ele já estava apto a voltar ao trabalho. Então, gente, é isso, sabe? É a gente pegar e ver o lado bom, o lado que o Senhor usou. De alguma forma Ele te abençoou. E que às vezes a gente não sabe, a gente não agradece e dizer assim: ai, Deus não faz nada por mim. Olha quanta coisa Ele fez. Quanta coisa Ele fez por nós mesmos. Ele nos deu esse ano, Ele nos deu o filho, Ele nos livrou de muitas coisas, né? E agora livrou o nego também, esse meu primo aí, mesmo acidente de moto. Bateu num carro, o nego foi assim também, bateu num carro. E morreu, gente. Não sei se foi na hora, não sei como foi. Eu sei que a gente descobriu a recém hoje, porque isso foi na quarta. E hoje na segunda. Então, a recém hoje a gente descobriu.
quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 4 dias depois, né? E aí até enterrar ele como indigente, pra vocês terem noção. De coisa, sabe? Então, o que a gente tá fazendo, às vezes, brincando com a nossa alma, sabe? Perdendo tempo, brigando por coisas materiais, gente. Eu vejo, eu fico assim, olhando, sabe? Muitas coisas por fora. E eu fico vendo, às vezes, pra cuidar um pai, pra cuidar uma mãe, a gente fica... As pessoas ficam reclamando quando fica velho, sabe? Eu falo pro nego assim, amor, esse aí é o meu pensar, gente. E não sou contra quem acha errado, mas também é o meu jeito que eu vou ensinar o meu filho. Eu falo pro nego assim, amor, quando o Samuel começar a entender, que ele já for mais assim, adolescente, eu vou ensinar ele que ele tem obrigação com a gente quando a gente ficar velho. Porque obrigação assim, não dele trabalhar e sustentar a gente, lógico que não. Mas dele pegar, se a gente precisar ficar no hospital, uma coisa assim que Deus livre, né? Mas quando um dia a gente vai ficar velho. Então, quando a gente ficar velho, ele tem a obrigação de cuidar da gente, né? Aí, se eu tiver mais filhos, eu vou ensinar eles a ser unidos, né? Que eu acredito que não. Só o Samuel pra mim tá bom. E aí, eu vou ensinar a ser unidos, porque, gente, ensinar que o dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro não é tudo. Que o importante é a união, ele estar unido, sabe? Tá junto ali. E não só um tem obrigação, todos que são filhos têm obrigação. Eu vi muito isso na minha família, vi em outras famílias também, de acontecer isso, de quando a pessoa tá doente ali, não tá nem aí, sabe? Tá nem aí, não posso cuidar, não pode tirar um tempo pra cuidar, gente. Eu acho muito triste, gente, eu acho triste. Pode me julgar, me criticar quem quiser, mas na palavra fala que honrar pai e mãe, para que os anos da gente, não sei por que Deus levou para esse lado de pai e mãe, porque eu tava falando do que aconteceu com meu primo. E na palavra fala, honrar pai e mãe, para que os anos se prolonguem na terra. Se a gente não honra, a gente vive pouco na terra. Talvez seja mais, não vive mais por conta que não honrou. É na palavra que fala. E, gente, às vezes a pessoa não tá nem, sabe? E aí eu falo pro nego, amor, quando o Samuel tiver uma idade, eu vou ensinar ele que ele tem a obrigação de cuidar da gente com amor, com carinho, sabe? Não que a gente olhar pra gente como se a gente fosse um peso pra ele. Porque enquanto ele é pequenininho, olha o que a gente faz por ele. Ele tá com cólica, a gente faz o possível e o impossível pra tirar a cólica dele. E depois tem obrigação. Talvez vai ter alguém que vai dizer assim, mas ele não pediu pra nascer. Eu sei, não pediu pra nascer. Mas a gente, quando a gente ficar velho, se ele tiver amor pela gente, ele vai fazer. Porque a gente vai ensinar a palavra que diz honrar pai e mãe, para que teus anos se prolonguem na terra. Então, se a gente ensinar, ele vai fazer com amor, sabe? Não vai ser um peso para ele, um fardo. Porque muitas das vezes a gente vê, gente, eu vi na minha família, e eu não gosto de citar muito, mas eu vi também na família do nego isso. Então, eu vi também isso na família do nego. De ficar aquela guerra para cuidar, sabe? Porque a mãe é tua, porque o pai é teu, porque não é só eu de filho, não é só eu de filha. E muitas das vezes a gente dá desculpa assim, eu não posso, eu tenho criança pequena. Eu não posso, eu tô com um problema aqui. Eu não posso, eu tô com um problema ali. E, gente, como é que quando é pra disputar quando é pra um dinheiro ou uma herança, aí pode? Sabe, aí não tem coisas no mundo que pare, sabe? Mas muitas vezes não pode cuidar do pai e da mãe porque tá ocupado demais. Às vezes a gente pegar e refletir nisso, um dia a gente não vai ter mais eles juntos. Se a gente tá focado demais no dinheiro, nas coisas, nos bens material,
Não se esquece de focar em Deus, de não focar no que é importante. Hoje a minha prioridade, gente, eu amo aqui o YouTube, você sabe que eu amo demais. Mas a minha prioridade hoje é o meu marido e o meu filho. Se eu tiver que parar pra dar atenção pra ele, eu paro e dou atenção pra ele. Por quê? Porque essa fase dele, como eu falo, vai passar. Ele vai crescer, ele vai passar. Daqui a pouco mais. E eu não reclamo quando ele chora, né? Muitas vezes eu não consigo fazer quase nada dentro de casa. Às vezes o máximo que eu consigo é limpar o quarto só. O outro dia eu consigo, às vezes, fazer uma comida. Né? Às vezes eu já deixo adiantado a janta já pro almoço. Já eu fazia isso, mas às vezes eu tento sempre dar um jeito pra sempre deixar um arroz garantido, sabe? Por quê? Porque agora minha prioridade é ele, né? Então a gente às vezes perde de valorizar, às vezes não quer aproveitar, muitas das vezes tem tudo, às vezes não tenho dinheiro para ir num cinema, um exemplo, reclamando. E reclama porque quer ir no cinema e não tem dinheiro. E às vezes, gente, dá pra colocar um filme na televisão e assistir com a família. Eu e o nego, antes de nós ter o Samuel, nós pegava a Manuzinha, nós ia até na pracinha. Na pracinha próxima, assim, às vezes não tinha dinheiro pra ir longe, a gente ia pertinho com a Manuzinha. Às vezes a gente grava, às vezes não, e a gente ia pertinho. Então, cabe da gente aproveitar as oportunidades, sabe? E aí, nisso, a gente vê os lados que a gente aproveita. Porque a gente não sabe o dia de ruim. Aí, deixa de aproveitar. E aí, depois pensa assim, por que eu não aproveitei mais? Sabe? Às vezes é o marido da gente. Eu não sei, né? Mas, como esse meu primo mesmo que faleceu, ele faleceu de repente, gente. De repente, com um acidente, saiu. Não sei se por trabalho ou pra quê. A gente não sabe. Mas, no fim, não voltou mais, né? O nego aquele dia saiu, poderia não ter voltado. Graças a Deus voltou, graças a Deus. Mas a gente curte, a gente nunca sai. Eu nunca deixo o nego sair brabo, um brabo com o outro, sabe? A gente sempre tenta, se um tá brabo, alguma coisa, a gente pede perdão um pro outro antes de sair pra rua. E abençoa, que Deus leve em paz e segurança, que Deus traga. E aí eu fico orando para Deus guardar ele, proteger ele. Ele ora por mim de lá e pelo Samuel. Então é isso, sabe? A gente valorizar a família da gente. Porque o importante aqui na terra pra gente é a nossa família, né? Não é o dinheiro, não é a riqueza. É a nossa família, é o nosso bem mais precioso que Deus deu pra gente. E às vezes a gente perde isso por bobagem. Por bobagem, gente. Por bobagem. Troca às vezes por banana, que nem fala, sabe? Às vezes é uma simples briga do nada, a pessoa deseja mal. Uma briguinha, às vezes nada a ver, a pessoa... Ai, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Eu já vi, sabe, né? Já vi acontecer muito isso. E por conta de bobagem, às vezes. Mas não deixa de orar pela tua família, de buscar, sabe, de interceder. Porque o inimigo, gente, ele tá pronto pra ceifar. Ele tá prontinho pra destruir a tua família. Ele tá prontinho pra acabar com a tua família, sabe? Ele queria ter família, ele queria tocar, ele queria sentir o cheiro, ele queria sentir o paladar que a gente sente, ele não tem, ele não sente. Então, ele tá pronto pra fazer isso. Deus criou a família, sabe? Deus criou a família. E aí, ele quer destruir o que Deus criou. Então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, né? O que vocês reflitam no vídeo. Porque, de algum modo, o Senhor vai falar com vocês através desse vídeo. Graças a Deus, o Samuel dormiu para poder terminar. Mas é isso, tá? Deus abençoe sua vida. Um big beijão e até o próximo vídeo. Mas não deixe de orar pela tua família, tá? Deus abençoe. Tchau.